Reverendíssimo Diácono Sandoval, legionários, terço dos homens e toda a comunidade que se reúne para celebrar esta Eucaristia e mais uma noite desse nosso novenário, nos preparando para celebrarmos a festa da coroação de Nossa Senhora. Amados irmãos e irmãs, quinta-feira da misericórdia do Senhor, estamos nos preparando para celebrarmos a festa da Ascensão do Senhor, que é no próximo domingo. E a liturgia, ao longo dessa semana, na leitura dos Atos dos Apóstolos, tem nos revelado as viagens de São Paulo e, ao mesmo tempo, tem nos apresentado o protagonismo dos leigos. Quem são os leigos? Os cristãos batizados. E pela terceira vez, nesta semana, nós encontramos nos textos bíblicos o relato de que alguma família escutou o Evangelho, escutou a pregação dos apóstolos, aderiram àquela pregação e receberam o batismo. Hoje, aconteceu mais uma vez. Paulo é acolhido na casa de Áquila. Ele é acolhido na casa de Áquila e Priscila. Esses dois são pessoas de muita fé, pessoas que já tinham recebido o batismo e que viviam com muita fidelidade os ensinamentos dos apóstolos, viviam com muita fidelidade o seguimento ao Cristo Jesus ressuscitado, anunciado pelos apóstolos. E Paulo ficou ali por um bom tempo. Essa cidade, a cidade de Corinto, nos relatos, diz que Paulo ficou 1 ano e meio morando nesta cidade, evangelizando, pregando o Evangelho. Depois, 2 outros apóstolos, Silas e Timóteo, foram estar com Paulo, onde Paulo deixou de trabalhar e se ocupou só da pregação do Evangelho, só do anúncio da palavra. E todos os dias ele estava na sinagoga, pregando e ensinando, buscando conduzir todos que ali estavam para um verdadeiro encontro com o Senhor. Mas ele não teve muitos frutos. Uma rejeição muito grande quando São Paulo pregava acerca da ressurreição. Alguns se converteram, a ponto de São Paulo desistir de pregar para os judeus e resolver então ir para os gentios, ou, como eram conhecidos, pregar para os pagãos. E nisso ele é acolhido por Tício Justo, que era um pagão convertido e um homem de muita fé. Ele acolhe a pregação de Paulo, adere aos seus ensinamentos e mais uma vez é nos apresentado uma família inteira que recebe o batismo. Acreditou no Senhor com toda a sua família e muitos que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Ou seja, não basta escutar o Evangelho, não basta escutar a pregação do Evangelho, é preciso escutar a pregação, aderir ao Evangelho pela experiência do batismo. O batismo é essa porta que nos insere na vida em Cristo e na vida também da comunidade. Por isso, todos somos chamados a receber o batismo. Não se pode negar o batismo a ninguém.
Por isso, a igreja nos ensina, e está lá no Código de Direito Canônico, que é direito de todas as pessoas serem batizadas. Todas as pessoas têm direito, todas as crianças têm direito a serem batizadas. No entanto, para que elas sejam apresentadas para receber o batismo, faz-se necessário que alguém professe a fé. As crianças que nós batizamos, elas ainda não têm a idade da razão para professar a fé em Cristo. Por isso a igreja batiza na fé dos pais e na fé dos padrinhos. Por isso, quando a gente vai escolher padrinhos para os nossos filhos, é preciso, a igreja diz, é preciso encontrar pessoas que vivam verdadeiramente a sua fé, que dê testemunho da sua fé. Eu não posso dar o meu filho para qualquer pessoa batizar, só porque eu sou amigo dela. Eu sou amigo de João, de Antônio, então eu vou dar o meu filho para que ele seja o padrinho. Primeiro pergunta, ele dá testemunho da fé que eu professo? Ele é cristão? Ele vive os ensinamentos da Santa Mãe Igreja? Porque se ele não vive, então ele não é digno de ser padrinho, de ser testemunha, de ser aquele que vai ajudar no processo de formação e de evangelização do seu filho. Por isso a gente pega os textos bíblicos que nos falam de que todos na família eram batizados. Sempre nós iremos encontrar que antes de receber o batismo existia a profissão de fé. Os pais acreditavam, os adultos queriam, desejavam receber o batismo. Então, na fé dos pais, na fé dos apóstolos, que é a igreja, então nós conferimos o batismo também às crianças, pois nós sabemos que pelo batismo, essas crianças todos recebem o perdão dos pecados e são inseridos numa vida nova em Cristo Jesus. Somos novas criaturas. Por isso hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos São Paulo que prega o Evangelho, que anuncia o Cristo ressuscitado, e as pessoas que acreditavam em Jesus começavam então a aderir à fé e pediam o batismo, buscavam viver essa fé a partir do batismo. E uma vez que nós recebemos o batismo, nós precisamos ter um comportamento de batizados. Eis aqui um grande desafio nosso, porque muitas pessoas recebem o batismo, mas não têm um comportamento de batizados. Ou seja, quem são batizados pertence a Cristo. E se nós pertencemos a Cristo, então nós precisamos viver como tal. Daí, caríssimos irmãos e irmãs, a exigência de cada dia conhecer mais a pessoa de Jesus, amá-lo e servi-lo. Algo que hoje nós encontramos uma dificuldade nos discípulos. O Evangelho de São João que nós ouvimos, ele está localizado antes da crucifixão de Jesus, antes do evento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E Jesus conversa com os seus discípulos, mais uma vez num discurso de despedida, dizendo para eles que pouco tempo ainda e já não me vereis. E os discípulos não entenderam nada. O que significa, o que ele nos está dizendo, pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Os discípulos que conviviam com Jesus, os discípulos que tinham o privilégio de em alguns momentos Jesus só falar para eles, eles não conseguiam ainda entender aquilo que Jesus estava falando. Agora aqui, caríssimos irmãos e irmãs, tem dois aspectos importantes neste Evangelho. Não é só o aspecto de entender o que Jesus fala, ou não querer acreditar naquilo que Jesus fala, porque mais embaixo, nos outros versículos,
Jesus assegura para eles justamente que a sua ausência vai lhes trazer muita tristeza, que eles iriam chorar. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ou seja, os discípulos não compreendem o que Jesus está falando, ou eles não querem entender, porque eles não queriam perder a presença de Jesus fisicamente no seu meio. Era bom, era confortável contar com a presença de Jesus. Só que Jesus diz: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Compreendem a dimensão do que Jesus está falando? Jesus prepara os discípulos para a sua ausência física, a sua ausência corpórea. Jesus não estará mais com os discípulos, mas uma vez que Jesus volta para a casa do Pai, Ele nos assegura que vai enviar o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, e Ele mesmo se fará presente, não só mais em um lugar localizado com os seus discípulos, mas a presença de Jesus vai ser para toda a humanidade. Por isso, hoje, essa humanidade que se alegra, deve ser também nós. Nós devemos nos alegrar, caríssimos irmãos e irmãs, pois Jesus, Ele se ausenta da vida dos discípulos, de maneira fisicamente, mas Ele se faz presente para toda a humanidade de modo espiritual. E aqui hoje, quando nós nos reunimos para celebrarmos a Eucaristia, e nós invocamos o Espírito Santo que vai transformar as espécies do pão e vinho na presença real do Cristo Jesus. Antes, só os discípulos gozavam da presença de Jesus. Hoje, toda a humanidade, pela experiência da fé, é possível tocar no Senhor. Todos nós podemos fazer essa experiência de tocar em Cristo, de experimentar a sua presença em nosso meio. Por isso, quando o padre ou o diácono passa com Jesus no ostensório, ali é a presença real de Cristo. É Jesus que vem ao nosso encontro para nos abençoar. É Jesus que vem ao nosso encontro para, de fato, transformar as nossas tristezas em alegrias. Por isso, amados irmãos e irmãs, os discípulos não compreenderam a dimensão do amor de Jesus para com toda a humanidade. E aqui se revela claramente que a vinda de Jesus não foi para salvar um grupo de pessoas, mas para salvar todos aqueles que o aderem pela experiência de fé. Então, se nós desejamos a salvação, se nós queremos fazer o caminho para uma vida plena, é só aderir a Cristo Jesus pela fé e permitir ser podado por essa experiência de fé. É preciso permitir que a nossa fé em Cristo Jesus possa nos lapidar, ou seja, tem muitas coisas que a nossa vida antes do batismo, uma coisa a gente vivia antes do batismo, e após o batismo já não nos pertence mais. E por isso, então, nós precisamos viver assim. Mas, para que nós possamos aderir e seguir verdadeiramente a Cristo Jesus como nosso bom pastor, como mestre, como aquele que veio para salvar e transformar a nossa vida, nós precisamos escutar a sua palavra. O tema de hoje, Igreja em Missão, Casa da Palavra. Igreja em Missão, Casa da Palavra. O que significa isso? A igreja é o lugar onde nós, ao vir participar, precisamos, e nós de fato realizamos o primeiro encontro com o Cristo que se revela em sua palavra. Às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. Parece que a igreja católica não usa a Bíblia. Aí tem pessoas que fazem uma comparação. Se a gente vai para a igreja protestante, está todo mundo com a Bíblia na mão. Se a gente vai para a igreja católica, não tem ninguém com a Bíblia na mão. Onde os católicos
como os católicos usam a Bíblia, onde os católicos usam a Bíblia, e fica naquela, assim, será que eles não usam a Bíblia? Caríssimos irmãos e irmãs, nós usamos a Bíblia em todos os momentos da nossa vida. Não é o fato de você vir para a igreja e não trazer a Bíblia, não significa que você não está usando a Bíblia, porque a igreja nos orienta que existe o momento da escuta e existe o momento do estudo. As pastorais, os movimentos, todos eles são orientados em suas reuniões, em seus encontros, iniciar com o texto bíblico. Se você vai para a reunião da Legião de Maria, você vai ter um texto bíblico lá. Se você vai para a reunião da pastoral da criança, pastoral da catequese, todos estarão ali usando a palavra de Deus. Mas por que que na missa nós não usamos a Bíblia na mão? Porque aqui nós vivemos a experiência que diz: escuta, ó Israel, Javé, o vosso Deus, vai falar. Esse é o momento onde a Assembleia deve aprimorar o dom da escuta, escutar a Deus. E por isso, os ministros ordenados e também aqueles que foram escolhidos pela igreja são utilizados como os proclamadores da palavra de Deus. Eles vão proclamar. E se vocês observarem, em uma missa nós utilizamos vários textos bíblicos. Todo o rito da missa, ele está dentro das Sagradas Escrituras, mas de modo especial, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa missa, a celebração, o nosso culto a Deus, ele está dividido em duas mesas. Nós nos alimentamos com a mesa da palavra e nos alimentamos com a mesa da Eucaristia. Não se celebra a Eucaristia e nenhum outro sacramento sem primeiro estar alimentado da palavra de Deus. Hoje, missas feriais, são chamadas missas feriais, que é a missa da semana, nós utilizamos uma leitura, hoje foi dos Atos dos Apóstolos, nós rezamos um salmo, Salmo 97, e nós também rezamos com o Evangelho de São João. Então, 3 textos bíblicos e vem acompanhado da homilia, que é a explicação desses textos bíblicos que nós ouvimos e a atualização dele em nossa vida. Então, como dizer que a Igreja Católica não usa ou não ensina os seus fiéis a usar a Bíblia? Nós usamos a Bíblia do jeito certo, não com fundamentalismo, mas nós usamos a Bíblia como de fato ela é, um instrumento, palavra de Deus que nos aproxima cada vez mais de Cristo Jesus, nos faz sentir fome, sentir necessidade de estarmos em comunhão com o Senhor, pois a palavra de Deus contém Cristo Jesus, mas não é Cristo. A palavra contém ensinamentos sobre Cristo Jesus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra que nós proclamamos, ela nos faz direcionar o nosso olhar para o Verbo encarnado, que é a palavra de Deus, que é o Cristo Jesus que se revelou em nosso meio. Então, hoje, quando a igreja nos convida a refletir que a igreja é casa da palavra, quer justamente dizer isso para nós. Se você deseja fazer o encontro com Cristo nas Sagradas Escrituras, busquem participar das missas. Em cada missa que você participa, você será orientado, você será conduzido a uma experiência do amor de Deus através das Sagradas Escrituras. Agora, se você quer fazer um estudo bíblico, aí, caríssimos irmãos e irmãs, é preciso que você se engaje numa pastoral, em um movimento. A igreja tem diversas pastorais e movimentos que todas estão ali justamente aptas para nos ajudar a rezar com a palavra de Deus. Mas tem também os chamados cursos bíblicos, que a gente pode, e várias paróquias têm esses cursos bíblicos, e tem a escola de teologia para leigos. Se alguém tem mais fome, mais necessidade de aprofundar não só as Sagradas Escrituras, mas conhecer a teologia,
a igreja também oferece para os leigos a escola de teologia para leigos que acontece em Itabuna, e aqui nós temos alguns paroquianos que já fizeram, tem outros agora que iniciaram esse ano o curso de teologia para leigos, e assim as pessoas vão tendo acesso à palavra de Deus e vão conhecendo a Cristo Jesus através dessa palavra. Mas nós, enquanto igreja, somos de fato essa casa da palavra, pois, caríssimos irmãos e irmãs, não existe igreja católica sem as Sagradas Escrituras. Nós não podemos compreender e nós não podemos celebrar nenhum rito, nenhuma celebração, sem antes fazer uso da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é que nos ilumina, a palavra de Deus é que nos revela o caminho que nós devemos seguir. Nós precisamos pedir, assim como Jesus ensinou por diversas vezes aos seus discípulos, precisamos pedir ao Espírito Santo que abra a nossa inteligência, para que possamos ler, compreender a palavra de Deus e colocar em prática com a nossa vida, porque não basta só ouvir, não. Tem muitas pessoas que escutam, tem muitas pessoas que lêem, mas na hora de traduzir não traduz, não coloca na vida aquilo que leu, aquilo que ouviu. Por isso, amados irmãos e irmãs, que nós possamos buscar cada vez mais ouvir a palavra de Deus, guardar esses ensinamentos em nosso coração, começar a tornar isso uma realidade, tornar a palavra de Deus uma realidade concreta em nossa vida. Assim, nós seremos para o mundo, como eu sempre digo em algumas outras homilias, e hoje eu quero repetir isso, nós seremos para o mundo o 5º evangelho que está sendo escrito. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, e tem muitas pessoas que nunca fizeram o encontro com Jesus e não irão fazer, lendo as Sagradas Escrituras, porque se você vive a palavra de Deus, as pessoas vão fazer o encontro com Jesus no evangelho que você prega com a vida. Por isso devemos nos perguntar: qual é o evangelho que eu estou pregando mesmo? É o de Jesus Cristo? Eu tenho sido um bom cristão? As pessoas têm feito uma experiência do amor de Deus em minha vida? E aqui a gente finaliza então com o santo que hoje nós estamos celebrando, São Felipe Neri, um homem que é conhecido pela sua alegria e pelo seu amor a Deus, um homem que viveu a sua vida inteiramente pregando o evangelho, tanto para o jovem, tanto para os pobres, alguém que foi tão identificado com o projeto de Jesus Cristo, e um aspecto, uma característica de São Felipe Neri era justamente a alegria de ser cristão. Por isso, ser cristão é motivo de ser alegres. Não se pode ser cristão amargo, não se pode ser cristão briguento, né? Tem pessoas que se dizem tão cristãos, mas são pessoas amargas, pessoas azedas, pessoas intriguentas, pessoas que brigam. Não é esse o evangelho que Jesus nos ensina a viver. Então é preciso permitir que o evangelho de Jesus nos transforme e nos renove cada vez mais. Então, intrigas, brigas, discussões, xingamentos, palavrões, irritações, tudo isso não faz parte do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que se mantém equilibrado diante de todas as realidades. As investidas aí fora não tiram a sua paz. Você permanece sempre com sua paz de espírito, e você tem respostas para todas as situações, sempre com base na palavra de Deus. É possível alcançar esse grau de espiritualidade. Agora, para que nós possamos alcançar esse grau de espiritualidade, é preciso fé, é preciso uma vida de oração constante e muitas renúncias, caríssimos irmãos e irmãs, que às vezes nós não estamos dispostos a fazer. Por isso busquemos e peçamos a Nossa Senhora que continue a interceder por nós e que nos ajude a viver cada vez mais a alegria de pertencer ao Cristo Jesus pelo seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Seja louvado.